É um momento que a gente vai gravar o nosso episódio número 11 do podcast Administrador de Resultado. Você vai ter a oportunidade de... Eu não sei porque que eu tô falando nesse microfone, sendo que lá... Verdade, tá falando aqui. Mas enfim, essa live é justamente pra gente gravar o episódio 11, que vai ao ar hoje à noite, às 20 horas, do podcast Administrador de Resultado. Hoje a gente vai falar sobre planejamento estratégico. Pedro Márcio, boa tarde, meu irmão. Como é que você tá? Tudo bem, meu amigo? Tudo jóia contigo? Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para assistir, fazer perguntas que a gente pode até responder aqui no próprio episódio sobre planejamento estratégico, né? Então, só esperando o nosso time técnico. O time técnico é uma única pessoa. Mas é um time. Né? Mas é um time. Para dar o aval para a gente começar. Tudo certo aí? Mano? Tá, ok. Então vamos lá. Por favor, faça as honras. Então, vamos começar aqui e... 3, 2, 1... Está começando mais um episódio do podcast Administrador de Resultado, o podcast que vai te ajudar a acabar com a desorganização da sua empresa e faturar até R$1 milhão. Eu sou Ítalo Xavier. Eu sou Marcos Leal. E hoje a gente vai falar sobre como montar um planejamento estratégico para a microempresa. Planejamento estratégico. O que acontece? Entrou o ano 2024 e aí o que é que todo mundo faz? Começa a planejar tudo que quer fazer no ano. Coloca as metas, objetivos. Exatamente. Metas, objetivos, o que quer fazer, o que quer mudar. E aí, para quem está assistindo esse episódio, a primeira coisa, o primeiro objetivo que você vai ter esse ano está aqui na tela. Esse é o seu primeiro objetivo do ano. Estão oficialmente abertas as inscrições para o nosso evento Transformação Empresarial do Caos a uma Empresa Milionária, onde a gente vai ensinar os pilares necessários para quem é dono de empresa, está aqui com a gente já desde o primeiro episódio, e a gente vai ensinar os pilares para que essa pessoa acabe de uma vez por todas com a desorganização da empresa dela e alinhe a empresa dela para tornar essa empresa uma empresa milionária, né? Então, esse evento vai acontecer dia 25 de janeiro, 25 agora, né, desse mês, mês de janeiro, às 8 horas da noite. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a inscrição. Uma pergunta. Quanto é que custa você para participar disso aí? Não entendi. Olha, o custo é extremamente alto. Eu imagino. Porque né? Esse evento... Transformar a empresa... Esse evento é totalmente gratuito para participar. Por que é gratuito? Por que é gratuito? Porque a gente tem um compromisso de educar as pessoas e nesse evento a gente vai trazer uma grande oportunidade de virada de chave para 2024 para quem quer realmente acabar com a desorganização da empresa. Então, para quem que é esse evento? Ah, Marcos, e como é que eu sei se esse evento é para mim? Vamos lá. Primeira coisa, você tem que ser um dono ou uma dona de empresa, um sócio de uma empresa. Primeiro ponto. Né? Você tem que ter uma empresa que tem um faturamento médio entre 25, 30, até 50 mil reais, se encaixa muito bem, né, por mês. E você vai ter uma equipe de aproximadamente 5, 6, né, estourados 6 pessoas. Por quê? Porque, Marcos, mas eu sou sozinho, eu não tenho equipe, eu posso fazer? Pode, você pode. Mas talvez não seja tão eficiente para você, porque o que a gente vai ensinar, os pilares que a gente vai ensinar nesse evento, demandam de equipe para fazer. Então, por exemplo, hoje você está aqui assistindo esse episódio, comigo, com o Ítalo, mas do lado de lá da minha sala tem um time, tem 4 pessoas trabalhando, né? Então, hoje nós temos uma equipe de 6 pessoas, onde a gente consegue aplicar essa metodologia aqui e o que a gente ensina para os nossos alunos também. Então, esse evento vai acontecer dia 25 de janeiro, às 8 horas. É totalmente gratuito para participar. Você não vai pagar nada. Só se inscrever e aproveitar o Você vai assistir do conforto da sua casa. Você só precisa ter uma coisa. Um celular. Internet. Você só precisa ter um celular. Eu não vou nem dizer internet, porque internet em todo lugar, né? necessidade básica. Mas você vai precisar ter um telefone, um celular e um aplicativo do YouTube. E eu prometo que você não vai precisar de nada mais. Você vai assistir totalmente gratuito o nosso evento, dia 25 de janeiro. Então, oficialmente, amanhã, o link vai estar na minha bio, vai estar tudo pronto lá, tudo liberado para você fazer sua inscrição.
e participar, assistir o evento da transformação empresarial do caos a uma empresa milionária. Beleza? Recado dado. Segundo recado, eu tô vendo que o pessoal tá assistindo. Ó, uma coisa que eu vi, tá? O pessoal tá começando a se inscrever lá no canal do YouTube. Opa, tá começando. Tá começando. Gente, inscrevam-se lá no canal. Deixem o seu curtir nos vídeos. Deixe o seu comentário. E mais, quem tá aqui hoje na live no Instagram, porque a gente tá fazendo ao vivo no Instagram, né? Estamos aqui. Quem tá assistindo no YouTube vai dizer assim, que live? Eu perdi a live. Que live? Perdi a live. É porque a live tá acontecendo na hora que a gente tá gravando, exatamente. né? Então, quem está na live vai ter a oportunidade de fazer perguntas pra gente responder aqui. E o tema do nosso podcast hoje é planejamento estratégico para microempresas, né? Então, se você tá assistindo pelo Instagram, se inscreva lá no nosso canal no YouTube. Se você tá no YouTube, vá lá pro nosso Instagram, @lealmarcos, @Ítalo. _XVEE. Meu Deus do céu. Um pouquinho mais complexo. @LealADM Consultoria. Siga a gente lá. E, bom, sem mais delongas, vamos pro episódio. Vamos pra lá. Estratégias de planejamento. Primeiro eu queria fazer uma pergunta, Marcos. Pode ser bem direto. Ok. Até para microempresas, um planejamento, ter ali uma estratégia definida, é tão importante assim mesmo? Eu vou te responder essa pergunta com uma frase que é da Alice no País das Maravilhas. Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, quando a gente fala de um planejamento estratégico para uma microempresa, porque assim, quando a gente fala de planejamento estratégico, e essa é uma das minhas formações, né, uma das minhas especialidades de formação, e eu já estudei muito e tive o grandioso prazer de estudar com grandes estrategistas digitais, como o professor Jerônimo Lima, que é consultor estratégico de empresas como Adidas, como a Embraer, Mercedes-Benz e várias outras grandes multinacionais, né? E a verdade é o seguinte, planejamento estratégico é uma coisa que a gente faz até para a nossa própria vida, né? Então, por que não, essa é a pergunta, por que não fazer um planejamento estratégico para uma microempresa? Quiçá você que é, de repente, um autônomo, por que não fazer um planejamento estratégico? Né? Essa visão de crescimento é muito importante. Por que não definir objetivos? Por que não definir metas? Por que não criar planos de ação para que a gente possa atingir os nossos objetivos? Então, mesmo, eu coloco dessa maneira, mesmo para uma microempresa, construir um planejamento estratégico é extremamente importante e eu vou além. Construir um planejamento estratégico é o divisor de águas de uma empresa que é organizada e estruturada para o crescimento para uma empresa que é desorganizada, sem lucro, sem resultado e que o dono da empresa ele é um empresidiário. Ele é um eu-presa, uma eu-keep. É o cara que vai fazer tudo sozinho, é o cara que vai ter que dar conta de tudo, é o cara que vive apagando incêndio, é o cara que não vai conseguir organizar o negócio. Por quê? Porque não tem um planejamento estratégico. Vive às cegas ali, aparece uma coisa, ele já vai lá e... Exatamente. Resolver, e acaba... É funcionário deixando ele na mão, é funcionário que dá o horário de ir embora e fala, ó, quer saber? Isso não é problema meu, amanhã eu resolvo. E o dono da empresa tem que dar conta. Por quê? Porque o dono da empresa está preocupado com o cliente. Muitas vezes o funcionário não está com essa mentalidade, então para ele, ó, beleza, isso daqui a partir das 6 não é responsabilidade minha. Entendeu? Então é extremamente importante e é como eu falei, um divisor de águas para uma empresa de resultado e uma empresa sem resultado. Maravilha. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a construção desse planejamento. Legal. Tá? Mas antes de a gente mostrar quais são os passos para construir e tudo mais, quais são os benefícios que esse microempreendedor vai ter planejando? A gente sabe, claro, que planejando ele já vai ter ali uma visão clara ali dos objetivos, mas qual é o benefício ali tangível que ele vai ter ali, que ele vai sentir mesmo? Vamos lá. Benefício. Primeira coisa. Vamos pegar um exemplo extremamente lúdico. Vamos dizer que você vai fazer um churrasco na sua casa. Qual é a primeira coisa que você faz? Pensar nas pessoas que você vai convidar. Sim. Depois que você convida, você pensa nas pessoas que você vai convidar, você começa a pensar no tipo de comida que você vai fazer. Ah, eu vou fazer um arroz, vou fazer um feijão tropeiro, vou fazer uma farofa, vou comprar cerveja, não vai ter cerveja, vai ter uísque, não vai ter uísque, né?
Legal. Aí, depois disso, você começa a pensar no quê? Quanto de cada coisa você vai ter? Quanto de calabresa eu vou comprar? Quanto de picanha eu vou comprar? Quanto de cupim eu vou comprar? Quanto de frango eu vou comprar? Quanto de bisteca eu vou comprar? Quanto de cerveja eu vou comprar? Quantos refrigerantes? Vai ter criança? Não vai ter criança? Né? Então, de uma forma extremamente lúdica, se você não faz um planejamento, você simplesmente está atado sem saber, de fato, qual caminho você vai levar, entendeu? Sim. É como se você fosse fazer uma viagem de carro, por exemplo. Digamos, eu vou fazer uma viagem. Você vai para onde? Não sei. Não sei. Olha aí. Só vou entrar no carro e vou dirigir. Tá, mas você tem combustível? Não sei. Você tem um destino? Não. Você sabe para onde você vai? Não. Você sabe quantas horas você vai gastar? Não. Você sabe se tem trânsito? Não. Você sabe qual é o caminho que você vai seguir? Não. Só vai. Esse é o empresário que não faz um planejamento. Analogia perfeita. Você entendeu? O cara que não sabe, o cara que não faz um planejamento, é igual você entrar num carro e não ter um destino para ir. Ali no acelerador, fechou o olho. É só fechar o olho e vai. Né? Então, isso é extremamente negativo. Você faz, querendo ou não, nós fazemos um planejamento a todo instante. A questão muitas vezes a gente não faz o planejamento da forma correta. E, principalmente, não segue o planejamento. É igual o que a gente faz ali na virada do ano. Não, esse ano vou ter a vida fitness. Nunca acontece. Eu vou ter a vida fitness, eu vou beber menos, eu vou me exercitar mais, eu vou comer mais comida saudável, eu vou ler mais livros, eu vou estudar mais, eu vou... Aí tipo assim, aí vai passando, a gente já terminou a primeira semana, tá? Na segunda já vai fracando. Hoje já é dia, hoje a gente tá gravando agora nesse momento, hoje é dia 10 de janeiro. Já se passaram 10 dias. Tem muita gente que o que disse lá dia 31... nem lembra mais. Nem lembra mais. Né? Então, esse é um ponto muito importante no planejamento. Planejou? Executa. Essencial, né? Essencial. Senão não vai ter resultado e vai acabar falando, fiz isso aqui à toa. Planejou, não tem foi que à executar. toa, você não executou. Maravilha. Então, dado aqui o contexto geral, dado aqui a importância mesmo de ter um planejamento, vamos lá para a construção dele. Então, vamos supor aqui que temos um microempresário e ele precisa de um planejamento para esse ano. Qual a primeira coisa que ele tem que fazer para ele começar o planejamento? Legal. Eu vou trazer de uma forma muito, muito simples o planejamento, que é o seguinte. O planejamento estratégico, ele se dá em 4 áreas da empresa. Ele se dá na área financeira, na área de clientes e mercado, na área de processos internos e na área de crescimento e conhecimento. O que acontece? Isso é uma reação em cadeia, tá? Esse planejamento estratégico, ele vai acontecer numa reação em cadeia, ou seja, de cima para baixo. Você começa primeiro planejando os seus objetivos financeiros. Por exemplo, quanto de faturamento você quer ter? Mas, eu quero que o meu faturamento seja maior do que o do ano passado. Maior quanto, né? Sabe? Então, a gente precisa de uma meta que seja smart. Né? Ela precisa ser específica, precisa ser mensurável, precisa ser atingível, precisa ser tangível, né? E o R eu não me lembro agora. Me fugiu aqui. Bom, deixa eu pesquisar aqui só para eu trazer o contexto perfeito aqui. Maravilha, pegar certinho. Exatamente. Mas ela é específica, viu? Smart. Específica, mensurável, atingível... Realizável. Pronto, ok. Realizável. E eu nem cheguei a abrir a pesquisa aqui. Então, ela precisa ser específica. Então, você quer faturar quanto? Mais que o ano passado? Quanto? Eu quero faturar mais que o ano passado, eu quero faturar 50% a mais do que o ano passado. É específica, né? Ela é mensurável, ou seja, quanto por mês eu tenho que faturar? Isso é mensurável. É atingível? É possível de faturar isso? Eu também não quero faturar 1 milhão, mas é possível. É possível, ok, é possível. Depois, ela precisa ser realizável, né? Realizável?
A gente falou agora. Realizável. Meu Deus do céu. Atingível. 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 Não, atingível a gente falou agora. É realizável. Ela é realizável? É. Né? E é tangível? É. Dá pra né? chegar nesse faturamento. Então, quando a gente fala de uma meta smart, né? Quando a gente define realmente uma meta smart, isso realmente traz um nível de consciência até para que você não saia traçando objetivos que você não vai cumprir, né? Então, beleza. Tracei o meu objetivo de faturamento, por exemplo. Né? É realizável mesmo. Eu tô aqui na cabeça pensando. É isso. Então, assim, tracei o meu objetivo de faturamento. Tem outros objetivos financeiros? Tem. Por exemplo, quero diminuir o meu volume de despesas fixas. Quero diminuir o meu volume de inadimplência, por exemplo. Tem clientes que têm inadimplência. Quero diminuir o meu volume de inadimplência. Aplica o SMART, né? Específico, mensurável, atingível, realizável e tangível. Beleza. Tracei os meus objetivos financeiros, vamos para os objetivos de cliente e mercado. Ou seja, o que eu tenho que atingir em relação ao meu cliente para eu atingir os meus objetivos financeiros? Ou o que eu preciso fazer em relação ao mercado para que eu atinja os meus objetivos financeiros? Então, vamos lá. Digamos que você quer melhorar a prestação do seu serviço para o seu cliente. Quero melhorar, eu vou melhorar a qualidade da minha entrega do meu produto. Mas nesses pontos aí, você acha que é bom ele aprofundar, tipo, melhorar como? E colocar as ações Smart. que vai melhorar? Ser específico. Smart, né? Então, você vai lá e traz. Porque assim, a gente está falando de objetivos. Uhum. Ainda vão vir os planos de ação para que esses objetivos sejam colocados Maravilha. em prática. Porque assim, o objetivo é o quê? O que você quer? No Exatamente. Final, né? O plano de ação é como. É literalmente a ação. Como eu vou fazer isso? Maravilha. Então, primeiro eu vou dizer o que eu quero. O que eu quero? Eu quero aumentar em 50% o faturamento da minha empresa. Pronto. Como a gente resolve depois Beleza, o plano de ação? Né? Então, vamos lá. Aí, digamos que, para eu aumentar 50% do meu faturamento, eu vejo que, digamos que eu tenha um supermercado que faz entregas. Então, eu vi que uma das deficiências e que eu sei que eu posso aproveitar maior o número de vendas e aumentar as minhas vendas se eu melhorar a minha logística. Então, um objetivo é aumentar o meu número de entregadores. Aumentei o número de entregadores, quero também melhorar o tempo estimado de entrega para o meu cliente. São objetivos da perspectiva de cliente que vão contribuir para o meu objetivo da perspectiva financeira. Por quê? Se eu melhoro para o meu cliente e eu aumento o meu volume de vendas, aumento o meu faturamento. Sim. Mercado. A perspectiva ainda de cliente e mercado. Para o lado do mercado, o que eu posso fazer? Aumentar a visibilidade da minha marca. Investir em ações de marketing para aumento de visibilidade da marca. Sim, branding é tudo, né? Branding, né? Então, eu vou traçando objetivos ali. E aí vem os objetivos operacionais, os objetivos internos. Os objetivos internos são necessários para que os objetivos de marketing, de marketing e clientes aconteçam. Então, por exemplo, para o meu objetivo, para a perspectiva de clientes, que eu falei lá, eu quero aumentar o meu número de entregadores. Então, eu preciso de quê? Contratar novos entregadores e qualificar essa equipe. Não adianta só contratar e falar, vai entregar e vai ser. Isso. Vamos lá. Para esses entregadores trabalharem, a gente precisa de quê? Veículos. Aumentar a frota de veículos de entrega. Vai vendo como o planejamento ele vai se estruturando e vai se amarrando. Sim, ele tem lá o objetivo, mas esse objetivo depende de outras coisas. Né? Exatamente. Então você vai criando o objetivo ali, vai criando o planejamento estratégico e os objetivos eles vão sendo, não são objetivos aleatórios. São desmembrados de um... Exatamente. Eles são conectados. Por isso que eu falei que é um efeito cascata. Começa se traçando o objetivo desde o financeiro para baixo até você ter
tudo o que você precisa fazer para atingir os objetivos. Pô, o objetivo financeiro, por quê? Porque o objetivo financeiro ele é o principal. Sim. Ele é o principal. É o coração da empresa. Toda empresa, né, ela funciona e depende de recursos financeiros. Então, beleza, fui lá e disse que vou contratar mais motoboys, vou comprar mais motos, vou melhorar o meu processo de entrega. O outro processo que eu falei foi branding. Sim. Então, para o branding, eu vou precisar de quê? Uma equipe de marketing. Então, para uma equipe de marketing, eu vou precisar de câmera, de luz, de microfone, né? Então, investimento em recursos audiovisuais para construção de materiais que fortaleçam a minha marca. Contratação de profissional de marketing. E aí a gente vem para a última perspectiva, a de baixo, que é a perspectiva de aprendizagem. Então vamos lá. O que a gente vai fazer para essa pessoa? Para a pessoa de marketing, construção de uma base de conhecimento sobre marketing, estratégias de marketing digital. Por exemplo, aquisição do método acelerador digital da Leal Administração e Consultoria. Né? Inclusive é uma ótima que é um excelente método para ajudar a escalar, aumentar o seu brand, aumentar suas vendas, aumentar o seu resultado. Né? E treinar e capacitar os motoboys sobre atendimento, sobre direção, né? Sobre comportamento com o cliente, etc. Então, o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente amarra todas as pontas ali. E agora vem o como. Ou seja, agora você vem criando os planos de ação. Então, como é que eu vou aumentar o meu volume de vendas para clientes de delivery? Criando ações promocionais. Agora vem o plano de ação. Porque agora eu vou dizer como. Beleza. Digamos que eu quero aumentar lá o meu volume de venda de delivery, né, no supermercado. Vou criar ações focadas nisso. Ações de marketing. Focadas para o delivery. Campanhas de vendas. Ações promocionais voltadas para isso. Ou criar uma estratégia de desconto para quem compra no delivery. E por aí vai. Acúmulo de pontos. Acúmulo de pontos, exatamente. Então agora eu começo a dizer como eu vou fazer isso. Primeiro eu disse o que eu queria fazer. Então se você pega, por exemplo, esse mesmo contexto e você traz para uma viagem, é exatamente assim. Eu quero viajar. Para onde? Para Salvador. Salvador é o quê? É o meu objetivo. É para onde eu quero ir. O que você vai fazer em Salvador? Isso, exatamente. Agora, como é que eu vou? Eu vou de carro? Eu vou de moto? Eu vou de ônibus? Eu vou de caminhão? Que dia eu vou? Eu vou tal dia. Eu volto tal dia. Né? Eu quero sair, eu quero chegar lá que horas? De manhã, de tarde, à noite? Então, quando a gente está montando um planejamento estratégico, quando a gente está montando as nossas metas e os nossos planos de ação, a gente tem que usar uma ferramenta que é a ferramenta do 5W2H. 5 né? Watt e Isso. Então, o que, por quê, quem, quando e onde. E tem também o quanto custa, eu acho. Isso. Aí vem o como e quanto. Sim, como e quanto. Né? Sim. Então, quando a gente fala o que eu quero, por que eu quero, né? Quando eu quero, quem vai fazer, quando será feito, Isso para o plano de ação. quanto isso vai custar, aí a gente começa a entender, a gente começa a fazer um orçamento, a gente começa a definir metas para cada pessoa, planos de ação para cada pessoa. Então, por exemplo, aqui no escritório, esse ano, pelo menos até o que eu consegui planejar, né, porque eu estou imaginando, a gente tem 65 planos de ação. Exatamente. Muita coisa para trabalhar. Né? 65 planos de ação. Muita coisa E pra olha, desenvolver. é pouca coisa. Para o que a gente está buscando construir, é pouca coisa. De fato. Né? De fato, porque a gente visa. Né? Para o que a gente está buscando, é pouca coisa. Mas, quando a gente começa a entender a importância do planejamento estratégico,
a gente vai cada vez mais querendo colocar isso em prática. Porque, assim, um erro muito comum que as pessoas cometem. Ela vai lá e tá naquele pique, foi lá, fez aquela correria, reunião, parou a empresa, não sei o quê, fez o planejamento estratégico. Botou na gaveta, segunda-feira ninguém lembra mais. Isso acontece muito. Ninguém lembra mais. O que acontece? Planejamento estratégico, o dono da empresa, o cara que é o dono da empresa, ele tem que... O planejamento estratégico é um negócio que ele vai botar debaixo do braço. Igual a Bíblia, quando a pessoa vai para a igreja, você vai colocar o planejamento estratégico debaixo do braço e vai seguir aquilo à risca. Esse é o trabalho do dono. Esse é o trabalho do dono da empresa. Fez o planejamento estratégico, faça-o se cumprir. Aplique na prática, não deixe no papel. O problema é que o dono da empresa é o primeiro cara que fala: eu planejei isso aqui, mas não deu certo, não. Nem tentou. Ele nem tentou. Então, quando a gente vai traçando isso, vai planejando e vai vendo isso na prática, você vai vendo a importância dele. Sim, com certeza. Né? E sobre essa questão de muitas vezes o planejamento ficar ali engavetado e nem ser aplicado, eu acho que muita coisa tem a ver com os prazos. Porque a gente coloca ali as metas para o final do ano, mas acaba não quebrando ali as tarefas em datas mais específicas. Mais, por exemplo, daqui a um mês eu quero tanto de faturamento. Você acha que isso realmente ajuda para aplicar? Claro, é porque assim, o planejamento estratégico, ele se dá... se a gente for pegar fundo, o planejamento estratégico ele acontece de algumas maneiras. Primeiro, a gente tem o planejamento estratégico de longo prazo, que é um planejamento de 5 a 10 anos. Tem um planejamento estratégico de médio prazo, que ele vai ser um planejamento ali de 1 a 5 anos. E tem um planejamento estratégico de curto prazo, que ele vai ser de 1 ano. Menos de 1 ano. Só que o planejamento estratégico de curto prazo precisa se desmembrar num planejamento estratégico mensal e num planejamento estratégico semanal. E outra, uma coisa que as pessoas se apegam, e é por isso que estatisticamente planejamentos estratégicos têm sucesso. É estatístico isso. Porque as pessoas tratam o planejamento como um gesso. Um gesso? É. Como assim um gesso? Quando você fratura um braço, o que você tem que fazer? Vai lá e... Você vai lá e engessa o braço. Por quê? Pra manter ele ali... Imobilizado. Porque você não pode mexer o braço. Exato. É isso que as pessoas fazem com planejamento estratégico. Elas engessam o plano e parece que se você mudar o planejamento estratégico, tá errado. Porque eu não posso. Não. Você tem que mudar. Ele é totalmente flexível, até porque tem coisas que podem acontecer ali que não foram... Exatamente. Não, né? O empresário de sucesso é o cara que consegue entender todas as interferências daquele momento e consegue se adaptar àquilo. Vou te dar um exemplo. Fórmula 1. Sou um grande entusiasta da Fórmula 1. Acho muito legal, mas não acompanho. Fórmula 1. Digamos que a corrida começou com pista seca. Solzão e aquela coisa. E a estratégia era fazer uma estratégia de 2 paradas para você colocar o pneu mais macio. Seco. Né? Eu sei um pouquinho. Legal. Aí começa a chover. O engenheiro, automaticamente, ele vai dizer, entra para o box e coloca ou o pneu intermediário ou o pneu de chuva, dependendo do volume de chuva. Sim, foi uma tempestade, né? Isso é conseguir adaptar a sua estratégia, o seu plano estratégico às adversidades, às condições de momento. Então, eu não posso dizer, eu estabeleci essa meta, eu estabeleci esse objetivo e vai ser isso pronto e acabou. Muitas entrelinhas ali, variáveis, que você não pode controlar muitas vezes. Porque, vamos lá, quantas empresas fecharam durante a pandemia? Porque elas não conseguiram se adaptar às condições atemporais. Elas não conseguiram se adaptar às condições daquele momento. E não foi só para alguns, foi para todo mundo. Né? Então, quando a gente vê toda essa situação, cara,
um dono de uma empresa que não consegue se adaptar às circunstâncias, ele vai quebrar. É uma característica muito forte, né? Você ter essa característica de se adaptar aos ambientes, entender o que está acontecendo. Exatamente, é você estar antenado a tudo o que está E acontecendo. principalmente ter essa agilidade de entender o momento certo de agir. Né? Exatamente. Por exemplo, se você planejou uma coisa e por alguma interferência que seja aconteceu, você tem que identificar que aconteceu isso e já pensar em uma coisa para mudar tudo que estava planejado. Exatamente. Muitas vezes muda até o resultado final, por exemplo. Né? Ó, vou te dar um exemplo muito claro. Aqui dentro da Leal Administração e Consultoria. Sim. A gente fez um pivô muito grande no nosso planejamento estratégico de 2023 para cá. Brutal. Por quê? Porque a Leal ela atuava no modelo de consultoria tradicional, com reuniões presenciais, né, e consultorias no modelo tradicional. Uma consultoria que ela era mais cara, mais demorada e talvez mais ineficiente. E quando a gente pivotou para um modelo muito mais prático, educacional, do ponto de vista estratégico, e construiu produtos robustos para a nossa consultoria, o jogo mudou. Completamente. Por que mudou? Porque a gente entendeu que é para essa direção que o mercado está caminhando. É se adaptar, né? É você conseguir se adaptar. Então, por exemplo, grandes consultores que eu sou... Nossa, tenho uma gratidão imensa. Eu sou muito fã, como o professor Jerônimo Lima, a professora Sara, né? A professora Vera. São consultores fantásticos de consultorias extremamente tradicionais. Né? O André Vaccaro, que são grandes consultores que eu conheci lá na associação, né? Na BCO, Associação Brasileira de Consultores Organizacionais, e que eu tive o grande prazer de ser diretor do Núcleo Baiano, né? Durante 2 anos. E eu aprendi muito com eles. Mas o modelo da BCO é um modelo bem tradicional. Os consultores, inclusive consultores de mais de 20, 30, 40 anos de consultoria. Então, é um modelo tradicional de consultoria que, na nossa realidade, para o nosso... Como é que eu vou dizer? Nosso cliente-alvo não é uma consultoria que funciona. Então, qual que foi o nosso foco? Educar o nosso cliente. E é por isso que a gente está aqui no podcast. É por isso que a gente constrói conteúdos de aula, como é o caso do Gestão na Prática, que saiu o primeiro episódio. Né? Então, essas são coisas que a gente faz e que a gente mostra o quanto o planejamento ele tem que ser flexível. Por quê? Por mais que... digamos que o seu GPS está ali dizendo para você, a rua é sem saída. E você quer continuar indo? Não, eu planejei que eu vou por aqui, mas você está vendo que a rua é sem saída. Tem um episódio do The Office que o Michael, ele tá indo, eu acho que é com o Dwight. Ele tá indo e o GPS diz que é para eles irem em frente. Acho que já vi isso. É pra ir em frente. E aí o Dwight fala, tem que seguir. E o Michael tá dizendo, mas tem um lago lá. Ele, não, mas tem que seguir. Mas tem um lago. Não, mas é por aqui. Esse é o caminho. E eles entram dentro do lago. E o carro afunda. Eles estão lá. Então, tipo isso. Bom, o planejamento tá dizendo que eu tenho que ir. Se é pra ir pra cá, é pra cá e acabou. Entendeu? O planejamento tá dizendo que é pra eu entrar no lago. Então eu vou entrar no lago de carro. Não é isso, entendeu? Então, o dono da empresa, o empresário, ele tem que ser flexível. Ele tem que entender, ele precisa entender as mudanças do mercado e se adaptar. Por quê? Quem se adapta primeiro, vence. Exatamente. É um diferencial também, né? Você ter essa habilidade de se adaptar. Quem se adapta primeiro, vence. Maravilha. Partindo já para finalização, cara. Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças. Porque assim, a gente está falando aqui sobre microempresas. Então, os objetivos são menores, vão ter menos as planos de ações, por exemplo. Uhum. E uma empresa maior, como é que funciona isso aí? Vai muito diferente? Vai ser muito mais complexo o planejamento ou não é por aí? Teoricamente, é proporcional. É muito mais complexo numa empresa grande, por quê? Um planejamento estratégico, ao contrário do que muita gente pensa, e essa é uma cultura enraizada na cabeça do dono da empresa.
Ah, se o meu funcionário souber quanto eu quero ganhar, ele vai me pedir aumento. Ah, se o meu funcionário souber o que eu quero fazer, que vai dar errado. Ah, porque se alguém souber, vai dar errado. Só eu tenho que saber. Só eu posso saber. Não, ao contrário. Um planejamento estratégico, quanto mais pessoas envolvidas, melhor. Quanto mais visões forem trazidas, melhor. E principalmente, quando tu vai fazer um planejamento estratégico, tu tem que envolver a tua equipe. Por quê? Porque todo mundo tem que saber onde você quer chegar, cara. Como é que o teu colaborador... Cara, para e pensa. Como é que o teu colaborador... Presta atenção. Como é que o colaborador vai atingir um objetivo se ele não sabe qual é? Aí, de repente, o cara chega. 6 horas da tarde, funcionário, muito obrigado, valeu, tchau, até amanhã. E larga um monte de coisa que tem para fazer. Sabe por que ele vai fazer isso? Porque ele não sabe... Aí o dono da empresa, ele fica puto da vida, ele fica pirado. Porque meu funcionário não se preocupa, porque meu funcionário não se interessa em fazer as coisas, porque meu funcionário tá nem aí, porque eu só trabalho pelo dinheiro. Mas ele não sabe o que ele tá fazendo. Nem por que ele tá fazendo. Chega pro teu funcionário e fala, isso daqui tem que ser feito, porque se a gente fizer isso, vai acontecer isso. Se a gente não entregar, a gente vai gerar esse problema pro cliente. Aí entra na cabeça da pessoa. Entendeu? E fica uma beleza, né? Entendeu? Aí a pessoa vai dizer, não, eu tenho que me comprometer a entregar, porque se eu não entrego, eu vou gerar um problema para um cliente. Você quer um exemplo? Escritório de contabilidade. Contabilidade é prazo para tudo. É prazo para enviar nota, é prazo para enviar imposto, é prazo para não sei o quê. Se passar? Se passar, é juro. Não apurou o faturamento do cliente até a data, vai gerar multa. Por quê? Porque o imposto não vai ser pago na data. E aí, quem vai pagar essa multa? O cliente tem culpa se você atrasou o seu processo? Realmente. O cliente vai ter culpa do teu funcionário não ter feito o trabalho dele a tempo? Paga o pato é você. Entendeu? Então, quem vai ficar lá? O dono da empresa. Ele vai querer assumir tudo, não, porque tem que entregar, então eu vou ter que fazer. Aí o cara vai para meia-noite, 2 da manhã fazendo isso. Olha que loucura. Entende? Então, quando o planejamento ele é focado, quando o planejamento ele é estruturado, você envolve o seu time. E aí, falando da complexidade do tamanho das empresas, quanto maior a empresa, mais complexo é. Por quê? Porque todo mundo tem que ser envolvido, pelo menos o time de diretores, de coordenação para cima, eu diria. Por quê? Porque todo mundo faz parte. Porque o planejamento estratégico, a depender do tamanho da empresa, por exemplo, já conheci consultores que fazem planejamento estratégico com 600 pessoas. São 600 pessoas. De empresa. 600 pessoas. De presidente a coordenador. Nossa. Fora a linha operacional. De presidente a coordenador. E aí, você tem que fazer o quê? Você tem que administrar pessoas e processos para que o planejamento funcione. Por quê? Aí um planejamento para uma empresa dessa, ele tem níveis. Tem o planejamento estratégico, tático e operacional. Aí já é outro nível de jogo. Mas para a pessoa que está assistindo a gente aqui, que é um microempresário, tem, 5 funcionários, tem um faturamento médio aí de 50 mil reais, ele pode fazer um planejamento a nível estratégico. Algo mais simples. Com planos de ação focados no operacional. E aí a gente consegue ter resultado. Maravilha. Entendeu? É tipo um treinamento para quando ele chegar lá com a empresa gigante. Exatamente. Muda o nível de complexidade, porque numa empresa, vamos dizer, um cliente como a gente já teve um cliente de 500 funcionários. Né? O nível de jogo do planejamento estratégico que a gente fez com ele, né? É totalmente diferente. Por quê? Porque aí é um planejamento, objetivos estratégicos, objetivos táticos, objetivos operacionais, aí vem os desdobramentos de plano de ação. Então, muitas vezes, para que um objetivo aconteça, precisa se realizar outro objetivo dentro da mesma perspectiva. Então, você vai ter lá as perspectivas financeiras, você vai ter lá 10, 12 objetivos. Você vai ter na perspectiva de clientes e mercado 20, 30 objetivos. Vários objetivos. Né? Desmembrando em outros. Operacional ali são 50 objetivos.
Por quê? Porque aí uma coisa vai desencadeando a outra. Você vai, tipo, para um problema você vai resolvendo com uma questão. E para, tipo, um problema vai resolvendo o outro. E aí você, né, é um processo de eliminação. Então, é um nível de jogo muito mais complexo de se fazer. Exatamente. Sem contar que na empresa maior tem mais interferências variáveis, né? Se isso aqui não der certo, pode acontecer isso. Exatamente. E se não der certo, acontece isso. Exatamente. E principalmente pelo envolvimento do volume de pessoas. Então, por exemplo, uma empresa que tem 500 funcionários, talvez o dono não conheça a metade. E nem 10%. Né? Não conheça a metade. O grupo de diretoria, acabou. Ele não conheça nem a metade e, principalmente, ele não lida com 10%. Então, é um processo que precisa estar muito bem estruturado e muito bem amarrado. Não é esse o caso da gente discutir hoje. Porque o nosso foco é com o microempresário. Com o pessoal. Né? Com o dono da microempresa. Então, esse cara, ele pode ficar tranquilo. Porque o que a gente passou aqui hoje, inclusive eu criei um planejamento estratégico, ele, de fato, é exatamente o que você precisa. Né? E aí, ó, eu vou fazer o seguinte. Quem comentar lá no meu Instagram, @lealmarcos, quem deixar um comentário na live escrito planejamento, eu vou mandar no direct uma ferramenta gratuita para ensinar ele a fazer o planejamento dele para 2024. Isso aqui não estava no roteiro. Opa! Tá? E assim, ó, e é pro resto da vida. Pra você. Comentou, vai chegar no direct, é uma ferramenta. Vai planejar agora todo ano, não vai ter desculpa. Exatamente. E aí, ó, você quer aprender a fazer um planejamento profissional? Tá aqui, ó. De graça, tá? Tá aqui. O evento vai acontecer no dia 25 de janeiro, às 8 horas da noite, 100% online, de graça. O evento Transformação Empresarial do Caos a uma Empresa Milionária. Aqui, um dos pilares a gente discutiu hoje, que é o pilar do planejamento. Importantíssimo. Né? Importantíssimo. A gente vai falar sobre os 3 pilares. Eu vou ensinar os 3 pilares extremamente importantes para você acabar com a desorganização da sua empresa e transformar ela numa empresa de 7 dígitos. Né? Então vai acontecer no dia 25, a partir de amanhã, dia 11 de janeiro, começam as inscrições. Então fica ligado, porque o meu Instagram vai estar completamente tematizado. Você vai ver lá link, a bio, todas as publicações, tudo vai estar voltado para esse evento. Então não vai ter desculpa para não participar. Dia 25 de janeiro, às 8 horas, você vai ter um encontro com a gente, onde eu vou ensinar os 3 pilares para você acabar com a desorganização da sua empresa. Tá bom? Exatamente. Então, convite feito. Deixa seu like nesse episódio. Vamos lá. Opa, limite de tempo? Deixa eu liberar aqui. Nem sabia o que é isso. Isso aqui é para me policiar para não usar muito. Ah, sim. Tá? Vamos lá, deixa eu ver se voltou. Voltamos? Voltamos na live. Voltamos na live. Show. Legal. Então, é isso. Se você gostou desse episódio, você vai comentar planejamento lá no YouTube. Maravilha. Tá? E vai deixar também as suas dúvidas, as suas perguntas, seu comentário que vai ajudar bastante. Pronto. Se ele comentar no YouTube planejamento, ele recebe a planilha Também. Então bota o arroba também, planejamento, arroba a gente manda. Isso. Show de bola. Beleza pura? Ítalo, muito obrigado. Que é isso, Marcos. Um prazer. Só uma coisinha que eu vou deixar aqui um recado. Dessa vez eu vou deixar um recado. Não faça igual essas metas de final de ano. Faça o planejamento da sua empresa e siga a risca. Porque ela é o seu futuro. Essa empresa é o seu futuro. Então não faça aquela coisa de, não, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí engaveta e esquece. Não faça isso. Não faça isso com você. Sua empresa não merece isso. Perfeito, Tá? perfeito. É basicamente isso. Show de bola? Então, eu acho que é isso. Muito obrigado. E valeu. Até o próximo episódio. Tchau.